Porque é certo que eles façam os anúncios dele, né? Com a promessa de Jesus voltar, que é isso que segura você da igreja, entendeu? Quantas pessoas, né, você vê aí na rede social, né, de igreja, né, de irmãs, aqueles conjuntos gigantes, né, pessoas de todo lugar ali dentro, com a esperança de que Jesus vai voltar, que elas estão ali louvando a Deus, que Jesus vai voltar. E isso aí, todo mundo sabe que isso aí é uma mentira. Isso é uma falsa ideologia, entendeu? Porque está na Bíblia que Jesus não vai voltar, porque o próprio Moisés provou isso. Moisés é o retrato de Cristo, né? Jesus veio com essa missão de cumprir o Velho Testamento, né? Está nas Escrituras. Jesus veio com a missão de fazer o que Moisés fez, né? Jesus é o próprio Moisés, meu amigo. Jesus não voltará para salvar as trevas, né? Porque as trevas é o Egito. E as 12 tribos que estavam lá dentro do Egito é a luz, né? E Deus fez separação entre treva e luz, né? Observe que o israelita era luz e Deus fez separação entre luz e trevas. Não é verdade? Então Moisés separou a luz das trevas, separou as 12 tribos dos egípcios, e ele não voltou para salvar a nação egípcia, porque o contato de Deus, a aliança que ele fez com Abraão, de salvar o filho de Abraão, e não o Egito, não as trevas, não a população global, entendeu? Só as 12 tribos de Israel. Não é verdade? E ele cumpriu isso na pessoa de Jesus Cristo, né? Com 70 semanas de Daniel, Jesus veio, né? No ano 70 daquele século, primeiro século. Não é verdade? Pois está bem escrito que Jesus não voltará para a população terrestre, né? Para a população global. Não voltará. Isso é a grande mentira, que Jesus vai voltar para a população global. Entendeu? Não vai voltar. Entendeu? Nós apenas vive e morre. Somos a morte eterna. Nós vivemos isso todo dia morrem milhares de pessoas. Assim foi a besta e o dragão, que foram jogados nas trevas. E quem é as trevas? Nós, né? Isso se cumpriu quando mais de 5.000 judeus foram presos como escravos para o Império Romano, né? Ou seja, Israel estava sendo destruída, e 5.000 presos eram homens judeus que se revoltaram contra o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, e foram jogados no lago de fogo. Lago de fogo é o quê? Morte eterna, onde o bicho não morre. Hoje morre o avô, amanhã morre o pai, depois morre o filho, depois morre o neto, o tataraneto, e assim vai, meu amigo. Isso aqui é morte eterna. Aqui a morte não se encerra. Aí vem a grande sacada, né? É aqui onde o incauto, o indulto, o tolo pode fazer teste com qualquer crente que se diga ser sábio na palavra. Eles não conhecem a palavra de Deus, entendeu? Porque só basta jogar isso aqui para eles. Eles caem na hora. Que você vê aí na faculdade, entendeu? Doutores em letra, você pode jogar essa facada aqui que eles caem na hora, entendeu? Onde se diz em João
primeiro, do versículo 11 ao 13. Entendeu? Mas aqui está sendo bem claro. O que falta nos crentes é eles entenderem essa palavra. Entendeu? É eles entenderem para não cair nessa balela. Porque isso aqui foi dito para os filhos de Abraão, que rejeitaram a Cristo. Por quê? Porque os que estavam dentro de Israel, nunca abandonaram Israel, eram fiel ali no templo, eles não quiseram o Filho de Deus, certo? E essa palavra foi lançada para aqueles que estavam fora, aqueles que fugiram de Israel e foram para o mundo, ganharam o mundo. Isso está escrito em Juízes 18. No tempo de Jesus, aqueles que estavam lá fora eram os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos daqueles que fugiram, entendeu? E eles nasceram, habitaram, envelheceram e morreram lá. E continuavam morrendo lá, porque lá era o habitat deles, fora de Israel. Aí João lançou essa palavra, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Presta atenção, viu? Para você começar a entender. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E quem foi que nasceu de Deus? Entendeu? Quem foi que nasceu de Deus? Porque no tempo de hoje ninguém nasceu de Deus. Ninguém nasceu de Deus, nasceu da vontade do homem, né? Quem nasceu de Deus foi os filhos de Abraão, aquele que ele fez promessa, as 12 tribos de Israel. Foi quem nasceu de Deus, nasceu da vontade de Deus, entendeu? Nós nascemos da vontade da carne, entendeu? O camarada está com 13, 14 anos, 15 anos, 16, 17. Pai, vamos me casar, tô noivo. Meu filho, e você vai ter quantos filhos? Diga aí. Não, pai, eu quero muito filho, eu quero um casal. Um casal para mim tá bom. Eles se casam, se combinam. Só vamos ter um casal. Entendeu? Isso é nascer pela vontade do homem. Entendeu? Os filhos já estão certos que vai nascer, entendeu? São pessoas organizadas, né? Essa palavra aqui foi unicamente para os filhos de Abraão, que estavam afastados, longe de Israel, entendeu? Porque se o teu prefeito disser assim: a água daqui da cidade de São Vicente vai faltar, porém todos aqueles que pagarem em dia não vai ser cortada a água. Então, será que os prefeitos de São Vicente estão falando para o mundo todo ou está falando só para o pessoal de São Vicente? É isso que você deve prestar atenção. Quando Jesus falou isso, João falou isso, ele não falou para o mundo, ele falou para o seu povo, para o povo que habitava lá fora. Entendeu? É isso que vocês devem prestar atenção, que a palavra da Bíblia é direcionada somente aos filhos de Abraão e não para o mundo. Entendeu? Até porque Esaú era a força de Deus, era o braço de Deus, era a segurança daquele povo, que não deixava aquele povo ultrapassar limites. Esaú veio com essa missão de guardar os filhos do seu irmão Jacó, das 12 tribos de Israel, entendeu? É isso que você deve prestar atenção, né? Eles tinham uma vida promissora, né? Uma vida futura, né? Que era viver ao lado de Deus eternamente. Simplesmente não quiseram curtir a vida como nós curte, que é viver, morrer, viver e morrer, não é isso?
nascemos, vivemos e morremos. Se eles escolheram isso, então receberam, né? Porque tinham uma vida toda pela frente. Nunca ia alcançar a morte. Teria vida eterna, né? Que foi a promessa que Deus fez aos seus filhos, né? Aos filhos de Abraão. Não quiseram, simplesmente deram as costas a Cristo, ignoraram. E assim receberam o mesmo destino que nós temos. E foram jogados no nosso destino, pronto. Então até hoje lá, é guerra e mais guerra, né? E isso eternamente, isso não acaba nunca. Entendeu? Simplesmente isso. Que Deus lhe abençoe, curta e compartilhe.